Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro entre os apoiadores e os colaboradores. Estamos aqui de volta com o nosso elenco regular do Conversa de Ateliê. Estou aqui acompanhado de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. E Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Olá, boa tarde, pessoal. Certo, estamos aqui novamente reunidos com o nosso tema geral de hoje: por que temos que ser úteis? Essa pergunta, ela logo evoca uma outra pergunta, que é: o que a gente quer dizer com útil? Essa palavra útil, ela evoca diversos sentidos, né? Dentre eles, o fantasma do utilitarismo, né? Que é um tema muito debatido aqui entre nós no ateliê, especialmente pelo Paulo Henrique, também pelo André. Definindo o utilitarismo, né? Eu pego aqui as palavras do próprio Paulo Henrique, né? No artigo dele. O utilitarismo é uma filosofia moral que propõe um individualismo fundado no cálculo interesseiro dos prazeres e dos sofrimentos, né? Esse modo de pensar utilitarista, ele teria consequências negativas, né, tanto por trazer uma imagem do ser humano como um ser essencialmente egoísta e autointeressado, quanto por negar outros princípios de organização da vida e das relações sociais, né? Mas, por outro lado, a gente pode pensar um uso mais coloquial da palavra útil, né, quando a gente pensa, por exemplo, em alguma coisa ou alguém que serve para atingir determinado fim, né? Uma coisa é útil quando ela serve para alguma coisa. E aqui, eu não posso deixar de lembrar do imperativo categórico de Kant, né, que ele vai dizer que a gente nunca deveria tratar uma pessoa como somente um meio para um fim. Então, o que significa se perguntar sobre nós mesmos, sobre a nossa utilidade? O que isso significa moralmente, eticamente, né? Não obstante essas reservas éticas, né, parece que há algo profundamente enraizado na nossa vida em sociedade que nos impele a ser útil, né? Sem um papel social, sem estar imerso em relações de interdependência, em relações significativas, onde a gente se sente necessitado, querido, requisitado, né? O ser humano pode se sentir perdido, desamparado e até mesmo alienado, né? Como exemplo, eu menciono aqui o livro que virou um clássico instantâneo do David Graeber, né, um pensador anarquista, o livro Bullshit Jobs, que ele lança em 2018, né? Esse livro teve uma ampla repercussão para além das esferas da academia, porque nesse livro ele fala sobre trabalhos, que a gente chama de bullshit jobs, né, que seriam empregos de mentirinha, né, que são trabalhos nos quais as pessoas não se sentem úteis, né? Muitas pessoas sentem que estão em empregos sem qualquer utilidade, sem qualquer significância, sem qualquer sentido, o que causa vários sentimentos de angústia, uma espécie de vazio existencial, né? Aqui o sentimento de ser útil pode ser compreendido como uma manifestação desse nosso impulso básico por socialidade, né? A necessidade de pertencer em uma teia de relações significativas e compensadoras, né? Por outro lado, a gente também pode pensar no imperativo, né, da performance, do trabalho, do sobretrabalho, que nos insta, nos coloca, nos força mesmo a ser útil o tempo todo, a nunca parar, a não ter um tempo livre, ou até mesmo a usar o nosso tempo livre de maneira útil, né? E assim, gradativamente, né, o espaço não útil da vida perde espaço, né? Diante disso tudo, a gente coloca aqui a pergunta: por que a gente tem que ser útil? De onde vem, né, esse impulso pela atividade constante, né, por servir para alguma coisa? Há algum espaço para a inutilidade, né, na vida contemporânea? Ou há um valor realmente positivo nessa inutilidade, um valor positivo também na utilidade, diferente daquela visão mais pesada, mais negativa do utilitarismo? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A mesa está aberta, fiquem à vontade, quem quiser começar. Eu vou começar primeiro, assim, fazendo uma ligação com o nosso outro episódio do Conversas, né? Porque quando eu comecei a pensar nesse tema, eu falei, poxa, mas a gente já não conversou sobre isso? Não. Nós conversamos sobre o que nós fazemos com o nosso tempo, né? Era mais ou menos essa questão do programa, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está com a pauta de hoje, né? Então, assim, em primeiro lugar, assim, eu fico pensando e recordando, né, do pensamento de alguns pesquisadores que denominam o capitalismo atual como sendo o capitalismo cognitivo, né? E dentro desse pensamento também falam do trabalho imaterial, né? Que é um tipo de trabalho que ele vai requerer outras habilidades, né, cognitivas, e que ele vai praticamente permear todo o tempo do indivíduo, né? Não é mais aquele trabalho que se costumava ter
no qual você tinha um horário de trabalho. Você começava às 8, 9 da manhã, você saía às 18 horas e você ia ter uma vida que era uma vida particular, né? Que você não estaria mais conectado ao seu trabalho e nem estaria conectado a esse imperativo da produtividade que o Lucas citou, né? Mas, aos poucos, esse tempo de trabalho foi invadindo, né? Esse outro tempo, que seria um tempo livre, vamos chamar assim, de uma maneira assim que não só o próprio trabalho hoje em dia, né, também tem muito a ver aí com a dinâmica, a nova dinâmica de comunicação, com essa comunicação em rede, né, que eu fiquei pensando sobre isso, né. Assim, antigamente, você saía do seu trabalho às 18 horas e você ia para sua casa ou você não ia para sua casa. Se seu chefe quisesse falar com você, ele ia ligar para um número fixo, você poderia estar em casa e atender, você poderia estar em casa e não atender, não existia nem a secretária eletrônica, você poderia estar inacessível na rua. E hoje em dia não só existe essa invasão do trabalho naquele no restante do seu tempo, né? A ponto até que em alguns países já existe até uma legislação em que essa demanda pelo trabalho, seja através de aplicativos de mensageria, né, como o WhatsApp ou e-mail, isso passaria a contar como hora extra, né, para que o trabalhador não seja tão invadido assim pelos seus patrões, né, dentro daquele seu tempo livre. Como esse tempo livre, ele também foi ocupado, né, por outras atividades, assim. O próprio lazer hoje em dia ele tem um imperativo de produtividade, né? O que você fez no seu final de semana? Se alguém te pergunta isso, você não vai falar assim, não fiz nada. Se você falar não fiz nada, você vai ser visto como uma pessoa meio sem graça, uma pessoa que não é muito interessante, né? Porque você, na maioria das vezes, então, onde é que você foi, né? Que tipo de produto cultural você consumiu? Você foi ao cinema, você foi ao teatro, você foi ver uma exposição. Então, você está sempre sendo assim, requisitado, né, para estar consumindo, né, coisas, mesmo nesse tempo que seria o seu tempo livre. E eu vejo também assim, a questão das férias. Né? Não, estou de férias. Férias também, existe um outro consumo nesse momento das férias. Né? O que você fez nas suas férias? Nada? Não, eu viajei. Onde é que você foi? Eu viajei, fui para Paris. O que você visitou? Quais foram as atrações turísticas que você ticou? Né? Você também, ao chegar em algum lugar, seja lá em Pernambuco, lá do Paulo Henrique, você tem que ticar aquelas atrações turísticas como objetos de consumo. Mas como assim? Você não foi em tal lugar? Você não esteve em Olinda? Você não esteve, né? Você foi em Paris, você não esteve lá em tal e tal museu? Como que você não esteve? Não, mas então nem valeu a sua viagem. Né? Então é toda uma questão também do consumo, né? Invadindo todas as esferas da vida, né? Tanto é que eu acho que nesse outro programa nosso eu citei o Jonathan Crary, né? Que ele tem o livro dele 24/7, né? Que assim, que o tempo está totalmente ocupado e só o único tempo que ainda não está ocupado, e olhe lá, né? É o sono, né? Você vê também que o sono é uma outra questão que hoje em dia tem conhecida aí a grande dificuldade das pessoas em dormir, e já há também produtos sendo vendidos, né? Para você aprender durante o sono, aprenda enquanto você dorme. Né? Então, assim, é o único território que ainda não foi ocupado, que é esse território de dormir, que ele também existe para que você possa se recompor, para você entrar novamente, né, na sua linha de produção. Né? Por outro lado, tem esse outro aspecto que o Lucas abordou, né, que é o imperativo da performance, né, que é aí também um outro aspecto, que hoje em dia, seja lá qual for a área que você atue, você também é instado a estar mostrando essa sua performance, seja na sua área de atuação, nas redes sociais. Né? É claro que isso não é assim, um imperativo no nível de que você não possa existir fora disso, mas existe uma grande demanda para isso, né? E nas mais diversas profissões, né? Outro dia eu estava vendo, que eu sigo no Instagram, o Pedro Cardoso, que é um ator, né? E ele estava falando, poxa vida, eu estou aqui, precisei vir aqui para falar com vocês, é uma coisa que eu não gostaria de estar fazendo, gostaria de estar fazendo outra coisa, porque antes, não sei quantos anos atrás, 15 anos atrás, eu cuidava do meu trabalho de ator,
né? Escrevia uma peça ou escolhia uma peça, ensaiava e contratava uma pessoa para fazer assessoria de imprensa. Essa pessoa ia cavar matérias no jornal, ia colocar propaganda naquilo que era chamado de tijolinhos, né? Que tinha no jornal com a programação cultural, e o trabalho estava feito. Ele só tinha que se preocupar com aquela coisa específica dele, que era o teatro. Agora não, ele tem que estar no Instagram, e aí você vê assim como é que... Aí tem todo um... Ele, no caso, falando, contando da peça, e tem que, vamos dizer, quase todo dia você tem que postar alguma coisa, se você não postar alguma coisa, você não ganha alcance nas suas publicações, né? E aí você vê também, assim, em todas as áreas, tem na área médica, um monte de gente, na política, né, nem se fala, e aí as pessoas também tem algumas regrinhas, né? Coloca coisas da sua vida pessoal, então não tem nada a ver com a pessoa, aquilo que a pessoa faz, mas você tem que colocar uma fotinha dele, porque ele com a mulher dele, ou ele no aniversário, ou ele no não sei o quê, porque tem que criar essa performance, você tem que se ligar com uma coisa também afetiva, né, para você ir construindo o seu público, né? Então tem que ter toda essa... Não basta só você ser o que você for, um escritor, não, você tem que estar preocupado também em criar um personagem, né? Criar um personagem e lançar esse personagem e alimentar esse personagem, esse perfil, no caso, né? Assim, de forma até cotidiana, para que você possa estar aí, enfim, vivo dentro desse modelo, né? Você possa estar produtivo e sendo visto, e com isso com que você possa estar continuando aquele seu trabalho. Então, tudo isso acho que liga com essa questão aí né, do ser útil. Então, você tem que estar o tempo inteiro produzindo alguma coisa, né? Então, quando chega na hora de dormir, realmente falta sono, porque você passou o tempo inteiro tendo que estar produtivo, sem um tempo de contemplação, de tempo livre, né? Para poder simplesmente um tempo de ócio, para poder deixar fazer nada, que também é o tempo, né, da própria vida, da vida aí se refletindo sobre a vida e a vida fluindo, né, naturalmente. E foi ótimo que Bia ter falado assim, sobre a questão do utilitarismo na atualidade, né? Mas também pode ser útil a gente resgatar um pouco alguns elementos da história, do histórico do utilitarismo, né? Para ajudar no debate. Aí aquele livro do Cahiers, Crítica da Razão Utilitária, que não foi publicado no Brasil, não sei se o André vai publicar ainda ou não, mas cheguei a falar com ele. Cheguei a falar com ele, ele já está em contato lá, tem que retomar isso, mas sim. Porque é um manifesto, por excelência, anti-utilitarista, né? E do qual ele vai fazer três tipos de utilitarismo. O primeiro seria o utilitarismo popular, prático, utilitarismo prático, né? Que seria... As pessoas sempre... O egoísmo sempre existiu, digamos assim, e as pessoas sempre procuraram, de algum modo, se apropriar das coisas e guardar para si. Isso está presente nos sistemas aristocráticos, monárquicos, sempre há essa ideia de querer se apropriar de alguma coisa, das pessoas, ou das coisas, dos bens, né? E aí as pessoas estão sempre em busca desse tipo de utilitarismo prático. Aí ele fala também daquele utilitarismo mais filosófico, né? Que seria mais normativo, que dentro da filosofia política, os ingleses, né? O Stuart Mill, Bentham, Adam Smith, a ideia de utilitarismo filosófico, assim, que as pessoas são, não é só que as pessoas são egoístas na prática, os homens seriam naturalmente egoístas, né? Isso é uma grande discussão com a psicologia moderna, se os homens realmente, sobretudo com a psicanálise, né? Essa questão de que as pessoas seriam naturalmente egoístas ou não. Digamos assim, que esse utilitarismo normativo defende a ideia dessa normatividade, e eu acho que ela se impõe muito, apesar da resistência da psicanálise, da fenomenologia, tentando trazer a discussão anti-utilitária, em geral, na sociologia também. Eu acho que houve muita dificuldade de realmente desmontar esse esquema normativo. Isso é uma coisa também que merece um debate e aprofundamento. Por que o utilitarismo normativo filosófico ele adquiriu tanta expressão dentro do mundo contemporâneo, do mundo moderno, transformando a ideia de moeda e a ideia de propriedade, o sentido da propriedade. E ele fala também daquele utilitarismo, do utilitarismo econômico, mercantil, utilitário, né? Tem a ver com o mercantilismo.
né? Desenvolvimento do comércio, e, de fato, muda completamente a relação na organização do sistema de dominação, muda completamente, porque quando a gente pega a República do Platão, que o Caillé considerado, inclusive assisti um curso dele sobre o utilitarismo em Platão, que ele vai defender pegando Banquete e outras obras do Platão para mostrar que havia um utilitarismo já presente, filosófico, já presente na obra do Platão. Mas, assim, quando a gente pega a República, a gente vê que os mercantilistas não estão em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar está a casta militar, a casta de políticos, de cidadãos políticos, um pouco os mercantilistas são vistos meio como assim, como uma ralé, né? Uma ralé assim, interessante, rica, mas meio ralé. Em Roma também, você vê, essa aristocracia todo não é a utilidade, mas é o ócio, né? Inclusive aquela ideia de que negócio em Roma era um termo meio pejorativo utilizado pela aristocracia romana para designar aqueles ex-escravos que tinham adquirido a liberdade e faziam negócios, negavam o ócio, né? Que seria o grande valor dessa ócio, né? Nec ócio, sem ócio. Então, isso é interessante, como houve essa mutação de um valor aristocrático baseado mais no ócio, né, para um valor mais burguês, baseado no negócio e na mercantilização. O Caillé, nesse livro também, vai trazer um pouco o exemplo da Índia, a discussão sobre Dharma, outras coisas, tentando mostrar como existiam outras tradições, outras civilizações, no qual não era a questão da mercantilização ou da utilidade a questão mais importante, mas a questão da ascese, na questão da religião, da questão da espiritualização, da transcendência, né? A gente vê tudo isso aí. E também, só para ir fechando aqui, para a gente continuar o debate, também lembrar que nas ciências sociais é muito complicado também essa discussão, porque a gente pega a discussão, de fato, o utilitarismo, a sociologia funcional inglesa, ela está muito marcada por essa questão do útil, né? Do utilitarismo. Mas você veja, a francesa não, né? É uma coisa que o Caillé também lembra, né, que a sociologia francesa ela sempre foi anti-utilitarista, desde Auguste Comte, né? Sempre, e com Durkheim, é claro, no prefácio da divisão do trabalho, ele fala disso, que o mercantilismo, o mercado entrega a si mesmo ao caos e que tem que haver regras coletivas para administrar o mercado, a mercantilização. Ele fala, não, no prefácio da divisão social do trabalho. Isso a gente vai ver também no Durkheim, vai ver em Mauss, claramente, do Saint-Sauveur. A conclusão é basicamente a discussão, a crítica da mercantilização. Mas aí, bom, apesar dessa crítica tão importante, que valoriza um pouco também a questão da regulação do Estado, né? Você vê que o próprio Durkheim, que vai falar sobre a questão do Estado, ele vai falar muito a questão das corporações profissionais, como sendo modo de organização da vida social, da vida coletiva. Então, na França tem essa questão de uma crítica anti-utilitária, que vai favorecer a discussão de sociedade civil, mais autônoma, mas que tem um caráter também profissional. Essas associações profissionais do socialismo francês é muito baseado nessas corporações profissionais. Ainda hoje, né? Ainda hoje é isso que a gente pensa assim, o mundo agrário na França, muito corporativo, você tem organizações cooperativas. Bom, aí não aconteceu, quer dizer, essa frente anti-utilitarista não foi capaz de desmontar a força da lógica mercantilista, do valor do útil e do agradável sobre o valor digamos assim, do gratuito e da ascese, né? Esse é um tema, então, acho que o André vai completar aí, explorando também essa questão, como o mercantilismo ganha formas extremamente complexas e cruéis, que ele acompanha o aumento da desigualdade e da desumanização, que era um valor importante desde o Renascimento. Ele também vai contribuir agora para desconstruir o humanismo também, tradicional. Então, temos aí uma agenda de trabalho, de discussão muito interessante, Lucas. Então, obrigado, assim, de você também ter trazido esse tema, um tema, pelo menos eu e André já trabalhamos ele há muito tempo, e ele é extremamente importante para se pensar o mundo de hoje, né? Se todos somos utilitaristas e todos só pensamos no útil, onde fica a felicidade, a alegria e o amor?
Excelente. Quando se fala dessa questão do útil, a minha tendência é sempre ir para uma perspectiva mais do filósofo que pergunta, mas útil por quê e para quê? Ou para quem? Né? Eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é de refletir sobre a própria ideia do que é ser útil. Porque a gente normalmente conversa na vida social, a gente assume certas evidências de coisas que são tidas como úteis, que tem mais a ver com o senso comum, com certo tipo de expectativas das pessoas, da vida social. E quando você se põe a refletir, você fala, não, mas isso que está sendo visto como útil é uma inutilidade completa. Que lembra um pouco a questão é claro que o Lucas é uma pessoa educada, com uma formação educada, ele traduziu trabalhos de mentirinha. Os trabalhos de merda, né? Que David Graeber fala. E são esses trabalhos que não valem absolutamente nada. A pessoa que está nesse trabalho, ela pode falar que esse trabalho é útil no sentido de que gera grana. Muitas vezes ele fala que trabalho de merda não é só o trabalho precarizado ou o trabalho que não ganha bem. Um agenciador de bolsa de valores, um cargo de colarinho branco, um publicitário. Nossa, como tem de publicidade trabalho de merda. Que são trabalhos que a pessoa trabalha e ela fala assim, eu estou produzindo o que de útil para a sociedade? Às vezes, não somente não está produzindo nada de útil, quanto também está gerando danos. E aí o cara fala, esse é um bullshit job. Né? Então, é só para você refletir a respeito. Muitas vezes tem uma utilidade, que é o quê? O retorno financeiro. Muitas vezes ganhando muito bem. E então, digamos, o mundo de Wall Street é um mundo cheio de trabalho de merda. Não é só o mundo das classes mais baixas, dos meios populares, tem também trabalho de merda. E não só trabalho de merda. Então, isso é uma questão que a gente tem que primeiro pensar sobre esse ponto, sobre o que é ser útil ou não. Isso envolve o que é a utilidade, por quê e para quem. Né? Então, e nisso daí a pessoa vai ter que se perguntar se é útil, e aí é uma questão que entra a dimensão do interesse para si. Se é útil para si, em que sentido em que sentido isso é útil? Isso é uma pergunta legítima e necessária, né? Porque muitas vezes a gente entra em cadeias alienantes em que a gente não se pergunta sobre, afinal de contas, a quem você está atendendo. Então, perguntar sobre se é útil para si é importante, sobretudo na posição de alguém que está em uma posição de dominação ou exploração. A pessoa tem que dizer, não, calma aí, eu estou trabalhando, estou fazendo isso aqui por quem, para quem. Então, a pergunta sobre utilidade é fundamental para uma consciência de classe, de posição, de status, de identidade. De você, de repente, falar assim, não, calma aí, se eu parar de pensar duas vezes, por que eu estou nisso? Por que eu estou fazendo isso? Muitas das minhas decisões ao longo da vida têm a ver com isso. Coisas que as pessoas poderiam ver como, na expectativa dos outros, isso era uma grande coisa. Na minha expectativa, era uma merda. E aí, não. Então, eu vou romper com isso. Em vários momentos na vida tinha a ver com isso. Você quebra de expectativa das pessoas, que muitas vezes aquilo pode ser um status, pode ser uma coisa bem vista, e na verdade você está tendo a expectativa de outros, seja de próximos, seja de alguém que tem um determinado interesse de poder, de mando. Então essa questão é importante. Quando a gente entra no anti-utilitarismo, que Paulo já falou, do Caê, eu acho que aquele texto também que Paulo gosta muito, que é o Teoria Anti-Utilitarista da Ação, o Caê, ele tenta responder essas críticas dizendo, pô, mas anti-utilitarismo seria desinteresse? Existe ação desinteressada? E aí o Caê, ele fala, não, na verdade, a gente tem que entender a polissemia do conceito de interesse. E aí ele vai refletir um pouco sobre diversos sentidos de interesse. Isso eu acho que é relevante. E ele faz a diferença entre interesse para si e o interesse por outrem. Uma boa parte do que é útil, muitas vezes é o interesse legítimo por outrem. Né? E isso envolve, muitas vezes, a dimensão das ações virtuosas, desinteressadas, generosas, ou, para utilizar a opção que Paulo fez na tradução do Caê, desinteressement, Paulo não traduziu por desinteressamento, mas sim por desprendimento, ação desprendida. Isso pode ser extremamente útil. Né? E isso envolve... às vezes, quando a gente pensa na nossa sociedade que exige performance, exige certo tipo de produção, de, às vezes, a gente sacar que aquilo que fala que é útil, que é produtivo, na verdade é inútil e contraproducente.
E aí você vê assim, mas que tipo de produção eu estou fazendo? Que tipo de utilidade eu estou fazendo? Então, muitas vezes a coisa tem que ser posta nesse nível de se perguntar sobre, sim, precisamos de uma utilidade autêntica nas coisas, que envolve uma visão também de médio e longo prazo, de olhar um pouco mais para além. Então, é um treinamento de sensibilidade, porque a tendência na nossa sociedade é pensar no instantâneo, no imediato, né? Então, o que é útil agora? Sobrevivência, lógica da sobrevivência. Enquanto que a pergunta sobre o útil, muitas vezes, pode ser posta exatamente nessa suspensão do imediato e olhar mais projetado para o futuro ou para o passado, ou para a qualidade, e não para o cálculo de sobrevivência. Nesses momentos, a pergunta sobre o útil pode se tornar mais densa, mais relevante, de você chegar e perceber que esta coisa que parece inútil agora, ela ganha sua utilidade ao longo do tempo e pode ser mais relevante até para a sobrevivência do que essa utilidade de agora, né? Por que eu falo isso? Muita gente entra em processos de sofrimento porque elas tomam decisões com utilidades imediatas e elas não percebem que estão entrando em cadeias e estão entrando em processos de sofrimento a médio e longo prazo. E aí vem, obviamente, os trabalhos de refuncionalização das pessoas com psicotrópicos, com determinadas formas de refuncionalizar a pessoa. Enquanto que as decisões existenciais envolvem, sim, perguntas sobre utilidade. Mas não só utilidade. Aí vem os gregos que vale muito bem lembrar. O Marco Túlio Cícero, que é o grande filósofo da ética do período helenista, também o grande teórico da retórica, grande orador romano, grande político, grande tudo, né? Marco Túlio Cícero, ele pensa lá na questão dele das virtudes, do livro dele sobre as virtudes, a diferença entre justo e útil. Uma boa parte das questões tem a ver com essas questões. Às vezes o que é útil não é justo, o que é justo não é útil. E o raciocínio prudencial bem feito, aquilo que os gregos chamam de frônesis, é de você conseguir fazer uma boa adequação entre o útil e justo, né? Conseguir fazer uma boa decisão em torno de conflitos de valores. E, voltando para a questão da nossa sociedade contemporânea, quando a gente pergunta sobre o útil, tem que fazer a pergunta marxista básica. Útil do ponto de vista do valor de troca ou do valor de uso? Porque preço ou valor? Porque às vezes o que é útil é porque tem valor de troca. Mas você fala assim, tá, mas se eu for só pelo valor de troca, eu posso ter um retorno, de repente, financeiro. Mas não será inútil isso do ponto de vista de diversas outras coisas? Qualidade de vida, finalidade da ação, realmente esse meio mais adequado? Então, algumas coisas, alguns discernimentos são importantes, entre justo e útil, entre útil para quê ou para quem, e também essa questão de separar preço, valor, valor de uso e valor de troca. Na nossa sociedade tem muito imperativo de vale o que tem valor de troca. Bia falou muito bem, a performance. Muitas vezes entra pelo valor de troca. Aí tem umas coisas completamente alopradas quando você para para pensar. Por exemplo, você tem que ter, para você ser uma pessoa, digamos, de sucesso, você tem que ter o maior impacto possível em rede social. É essa a ideia. Depende. Aquilo que você faz da vida precisa do maior impacto possível em rede social? Ou você pode ter um impacto desejável dentro da medida correta para ter uma qualidade de vida fora da rede social? São questões básicas. Seu imperativo é de você ter o maior impacto possível e se tornar milionário? Ou você tem apenas uma lógica autossustentada em que você consegue viver bem e ter um grande tempo de ócio? É uma questão de decisões sobre utilidade, né? Botar a pessoa para pensar, afinal, não o que as pessoas esperam do que seja você bem-sucedido, mas o que você acha que é uma vida bem-sucedida. André, você trouxe aí umas coisas importantes, né, com essas distinções entre para quê, para quem, e também um ponto muito legal que você falou sobre quando, né? Essa é uma coisa que a gente geralmente não pensa muito ligado, né? Mas Bia já trouxe aqui que a questão do tempo é importante, realmente a questão do tempo é importante, né? Não só do fato de ter ou não ter tempo, ou de usar o tempo para tal ou qual atividade, ou de não usá-lo, né? Talvez de desfrutá-lo em vez de usá-lo, mas em termos realmente assim de uma ação ser útil para quando, né? Eu acho que esse dilema fica muito claro assim no mundo contemporâneo quando a gente pensa na questão ambiental, na questão climática, né? Porque se a gente for pensar em termos da nossa sanha produtiva, de produzir,
e fazer mais, e, enfim, de uma sociedade orientada para o consumo, né, já fica claro, já é muito evidente que se todo mundo no planeta tiver o mesmo padrão de consumo que um cidadão médio, talvez de um país desenvolvido, o planeta não aguenta, né? Então a gente não consegue resolver esse problema fazendo mais, trabalhando mais, né? Isso não parece ser a saída correta. Então, né, diante disso, a gente se coloca nesse dilema, okay, o que a gente faz agora para que a vida no futuro seja sustentável, para que ela seja possível? O que é utilidade, então? Né? Será que ser útil é realmente fazer mais, produzir mais, exigir mais dos nossos ambientes, das nossas pessoas, enfim, dos nossos recursos? Né? Talvez o não fazer ou fazer menos pareça ser um caminho um pouco mais útil, né, nesse sentido. A própria feição da utilidade muda nesse sentido. Não é essa utilidade, né, que, como Paulo trouxe com essa raiz histórica do trabalho contínuo, de fazer e fazer e fazer, talvez seja um outro tipo, né, de vida útil para que a vida do futuro seja possível, né? Isso também toca nessa questão de para quem, né? Para quê e para quem. A gente quer se sentir útil dentro do mundo agora, certo? Mas e se a gente estender um pouco o nosso horizonte temporal? Será que as nossas ações, especialmente nossas ações, vamos pensar aqui no ambiente político, né? Como é que a gente pode ser politicamente útil para as gerações futuras, né? Como é que a gente pode, enfim, fazer uma diferença, servir para alguma coisa para pessoas que talvez nem nasceram ou que estão ainda nascendo, né? E que vão precisar viver com as consequências das nossas ações hoje, né? Isso expande também um pouco o nosso escopo quando a gente tenta pensar em o que é útil, né? O que é útil para a gente agora? E também toca nisso, né? De qual é o valor realmente que está em jogo aí, o que define essa utilidade. Não, eu acho engraçado que em conversas com a Anne sempre fala assim, você sempre pensa para 10, 20, 30 anos. Eu sempre estou pensando, eu sou meio chinês, eu não penso no agora, estou sempre pensando. Eu acho que tem as características também da pessoa a respeito disso, né? A gente tende a pensar sempre no agora. E às vezes é difícil projetar para daqui a algumas décadas. É curioso, né, que como a Bia trouxe, né, a gente vivendo nessa era de capitalismo cognitivo, de um capitalismo muito orientado pela continuidade da atividade em ciclos eternos, né, que violam ciclos naturais, não só da natureza ambiente, mas da natureza humana, do próprio corpo, né? Isso aí não é só pensar no sono, a gente pode pensar na questão dos galpões da Amazon, que as pessoas usam fralda para não ter pausa para ir no banheiro, entendeu? É você infringindo todas as barreiras dos nossos ciclos orgânicos para você viver em um ciclo artificial sem fim, né, ininterrupto. E a gente, nesse momento, vivendo isso, em contraste com o fato de a gente estar experimentando o esgotamento, né, dos nossos limites na vida, né, na Terra. Né, vivendo as consequências de ter infringido tantos limites, de ter extraído tanto, né, de ter maximizado, que é mais uma palavra-chave do utilitarismo, é a maximização, né? E aí entra uma outra questão, né? Se a gente pode pensar a utilidade nessa outra chave, numa chave não da maximização, mas talvez da minimização, ou enfim, da redistribuição, um outro tipo de composição que não é baseado no mais e mais. Não é o máximo resultado possível, mas aquilo que é o resultado conveniente ou desejável, né? E isso implica em repensar o que é o desejável, né, que é o trabalho também da política, né? O que a gente quer dessa nossa vida, né, em conjunto. Eu acho interessante essa questão que o Lucas acabou de colocar, né? Assim, o que a gente acha que é útil na nossa vida, o que é interessante na nossa vida, que foi também o que o André trouxe, eu pensar o que é o útil, né? Qual é o significado do ser útil, né? E o que eu fiquei pensando, assim, é que, na verdade, existe hoje já, né, um movimento que mostra que tem muita gente já sendo tocada por essa questão, né? Então, a gente tem aí um movimento que a gente ouve falar aqui e ali, né? Que é o Silent Quit, né? Que são jovens bem-sucedidos em suas profissões, que ganham bem e que estão simplesmente pedindo demissão, né? Por que eles estão pedindo demissão? Provavelmente, dá para a gente concluir que eles não estão vendo, nesse sentido do que foi levantado aqui, né, a utilidade naquilo que eles fazem. Tá? Não tem sentido aquela profissão e aquele estilo de vida. Né? Ele pode ganhar bem, poder ter acesso a muitas coisas, né? Mas aquilo vai se esvaziando de sentido, tendo em vista mesmo, acho que a gente pode falar, né,
da situação que as crises que a gente enfrenta na atualidade, né? E eu acho que também não é só isso, não. Acho que existencialmente mesmo, né? Assim, o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que é a minha vida? Minha vida é isso? É trabalhar aqui para produzir esse tipo de coisa que eu não vejo utilidade nisso, eu não vejo sentido nisso, eu não sei, não vejo uma contribuição que eu esteja dando, né? Qual vai ser a minha biografia, né? No final da minha vida, né? Então, acho que essa é uma questão que, se a gente for olhar, ela está se alastrando, né? Aos poucos, que é uma coisa que a gente tem pouca notícia, né? Mas que tem assim se espraiado aí por uma geração mais jovem, né? E também que me veio à mente, já estava pensando quando falamos do ócio, né? É o Domênico De Masi, né? Que com aquela obra dele, né? O ócio criativo, naquele momento, foi uma coisa que, assim, né? Foi uma coisa retumbante. O ócio criativo, como se aquilo fosse uma novidade, né? Assim, como se o ócio fosse. E também tem uma coisa que nós não falamos, né? Mas eu acho que eu percebo também que, assim, o ócio também ele tem assim uma característicazinha de pecado, né? Assim, por que religioso, do ponto de vista religioso, né? O ócio é um pouco um pecado, quer dizer, você está um ócio, você não está fazendo nada, você não está produzindo, você não está ajudando alguém, você não está, né, fazendo alguma coisa. Não, eu estou só no ócio, estou aqui curtindo, deixando o tempo passar e deixando ver o que flui, o que vem na minha cabeça, o que me dá vontade de fazer, né? E isso é uma experiência humana, né, que eu acho que sempre esteve presente na história da humanidade, e em várias outras culturas ela está muito mais presente, e que na nossa cultura, acho que juntando aí, né, essa história do capitalismo, mas também, né, do ponto de vista, acho que o próprio cristianismo também, né, que eu não tenho muito conhecimento assim mais profundo para falar sobre isso, mas é mais o que eu percebo, né, também tem essa conotação, né, de uma coisa que é um pouco um pecado, não é legal. E aí, quando o Domênico De Masi traz essa ideia do ócio criativo, né, isso vem, né, à pauta, começa a ser discutido, assim, acho que, né, da minha experiência, assim, de leitura, assim, foi a primeira coisa que apareceu, né, dentro daquele momento, trazendo isso à tona como uma possibilidade, uma qualidade, algo que poderia ser valorizado, né? E depois isso ficou na moda durante um tempo, né? E se apagou novamente, foi assim solapado, né, por esse crescimento desse imperativo da produtividade cada vez mais forte, né? Mas a gente vê que hoje em dia a gente tem algumas brechas, a gente tem questionamentos, e toda a situação em que a gente vive hoje também, desse colapso climático, né, cada vez mais evidente, eu acho que requisitando de cada um, né, assim, essa questão vai aparecendo na vida de cada um, né? O que eu estou fazendo? Né, o que é isso que eu estou fazendo? Claro que muitos estão sobrevivendo, né? Então tem mesmo que ter os seus empregos de merda para pagar suas contas, seus boletos, né? Mas em alguma dimensão de aquela pessoa que tem a possibilidade de poder ter opções ou de poder pensar em outras perspectivas, né? Pode parar para se questionar, né, o que eu estou fazendo, o que é realmente útil, não só na perspectiva egoísta, né, mas útil de uma perspectiva mais ampla, útil a todos, né? Eu acho importante nas ciências sociais a gente observar também como ciências sociais têm tratado a questão. A gente sabe, por exemplo, que o individualismo metodológico, de certa forma, radicalizou a questão do utilitarismo, colocando o utilitarismo como um valor essencial do indivíduo, nos seus cálculos, na organização de suas estratégias, né? Eu acho que foi muitas críticas ao individualismo metodológico, mas ele é interessante para mostrar a influência nas ciências sociais dessa vertente mais utilitária. Mas eu acho assim que a gente não pode deixar de falar nesse debate a questão do ensaio sobre a dádiva, né? Acho que o ensaio sobre a dádiva é um livro, é um texto muito relevante para essa crítica, para a atualidade da crítica ao utilitarismo. Assim, porque até é um ensaio que tem a parte primeira sobre modos de dádiva e o segundo, na conclusão, que é uma crítica realmente ao utilitarismo, mercado mercantil, né? Mas, assim, ele só vai fazer a crítica ao utilitarismo mercantil depois de ele resgatar modalidade de dádiva, que ele mostra como onde está presente a gratuidade, ou está presente a questão cultural da rivalidade, ou está presente a questão da esmola, da caridade, e pegando diferentes sistemas culturais, pigmeus,
os celtas, sei lá, os indígenas do noroeste dos Estados Unidos, por aí, pegando diferentes situações, contextos, onde ele vai observar o sistema da dádiva, mas é interessante assim, sempre o sistema da dádiva dentro de uma abordagem etnológica e antropológica, considerando o contexto de construção das sociabilidades coletivas. Não é? Então, ele não coloca o útil, ele vai trazer a questão do interesse dentro de uma discussão mais das normas sociais, coletivas e culturais. Não é? Há interesse, o interesse pelo mercado, o interesse pela venda de mercadorias, mas o interesse pela festa, o interesse pelo prazer, o interesse por isso, o interesse por aquilo, o interesse pela... Não é? Tem, assim, o tempo todo ele vai mostrar que a questão do interesse não pode ser deslocada com relação aos elementos culturais, religiosos mais amplos, do qual faz parte dos sistemas de doações. Né? E aí, a conclusão é completamente diferente. Na conclusão, ele vai fazer um ataque propriamente sociológico. Se a primeira parte é muito mais assim antropológica e etnológica, a parte final é uma parte maior de crítica de sociologia econômica mesmo, uma crítica ao utilitarismo mercantil e os seus perigos para a sociedade contemporânea. Então, eu acho que tem essa complexidade da leitura e atualidade do ensaio sobre a dádiva que a gente teria que destacar aqui, porque eu acho que tem essa relevância para uma crítica mais contemporânea sobre as definições do uso, da utilidade, e seu caráter mais mercantil ou não mercantil. E eu acho assim, que a própria discussão do movimento anti-utilitário nas ciências sociais, ele começa pela conclusão do Mousse, no ensaio sobre a dádiva. Né? Entre 1980 a 1989, praticamente não se fala sobre a dádiva. Até a crítica da razão utilitária, o Caí não fala sobre a dádiva, fala da crítica anti-utilitarista mais radical. Aí, engraçado, depois com o Godebout, quando escreveu o ensaio Je suis un sauvage, eu sou um selvagem, foi quando o Caí se aproxima do Godebout para trabalhar a crítica da dádiva. Né? Então, veja bem, há quase 10 anos, é como se os franceses estivessem fazendo uma crítica da conclusão do ensaio sobre a dádiva. E depois eles voltam para resgatar a primeira parte mais etnológica e filosófica do ensaio sobre a dádiva, que eu acho que para resgatar a complexidade dessa discussão sobre o útil, a utilidade. Eu acho assim que é muito difícil fazer essa discussão se trabalhar a questão do poder e da dominação, do que é útil. Né? O útil, como foi colocado aqui, útil, em que contexto a gente está falando de utilidade? Né? Então, eu acho que a questão do poder e da dominação é importante, porque traz a questão da discussão sobre o útil para a questão da discussão sobre propriedade e moeda e valores. Né? Eu acho que aí você tem o útil dentro de uma perspectiva mais complexa, que é importante para a gente entender onde o útil se tornou, ou o valor do útil se tornou simplesmente uma espécie de um veneno contra a vida social coletiva e contra a democracia, para a gente apurar melhor as formas, de que útil nós estamos querendo fazer a crítica de fato, com vistas a resgatar o lugar da democracia ou do desprendimento dentro da organização de uma sociedade mais complexa. Sobre o Domenico De Masi, só complementando, é interessante, não é por acaso que ele é um italiano, porque na Itália você teve essas experiências que estão dentro do universo do que podemos chamar de universo do artesão, do artesanato, né, do renascimento, dos ateliês. É por aí que ele está pensando essas experiências. Na própria Itália, foi desenvolvido todo um pensamento econômico próprio, que é o que se chama de economia civile, que alguns teóricos italianos eles chegam a trabalhar uma tentativa de resgate. Por exemplo, Luigino Bruni, que é um teórico italiano, ele tem um livro sobre economia civil, que está até aqui, ó, junto com esse cara aqui, com o Zamagna, Stefano Zamagna, que faz essa reflexão econômica, recuperando a tradição italiana de pensamento econômico e as experiências, né, que eles expressavam, numa contramão à concepção de economia anglo-saxônica que prevaleceu, que não por acaso é de base puritana, calvinista. Né? Então, há uma tradição aí, ao mesmo tempo civil, e que tem um elemento do catolicismo medieval, passando para a modernidade. Essa experiência, esse universo de experiências econômicas
tem toda uma outra concepção do que é empresa, do que é mercado, do que é trabalho, do que é troca, e muito mais vinculado para esse conceito de civil. Ou seja, a economia ela tem sim um sentido civil e todas as questões relacionadas até mesmo a serviços, utilidades, são pensadas dentro desse horizonte teórico, que não é o horizonte anglo-saxônico. Por exemplo, uma boa organização anglo-saxônica é aquela que escala cada vez mais a sua capacidade de extração de valor. Isso não tem nada a ver com o princípio econômico civil, né? Mas acaba sendo o modelo a partir do qual você avalia o sucesso de uma organização, né? Imagina uma editora de sucesso é aquela que vende o máximo de livros que puder, né? Isso necessariamente é isso? Maior público leitor possível. Será que isso é necessário? Para você extrair esse máximo de valor a partir de uma escalada de um público, será que você não é necessário desfigurar a qualidade do serviço, a relação com os seus parceiros, com autores, com leitores? A própria forma da organização vai ter que mudar para isso. O dano ambiental de imprimir livros para depois defenestrá-los, queimar estoque, só para dizer que inundou o mercado disso. Será que tudo isso faz sentido para você avaliar uma boa editora, uma boa organização editorial? Ou, na verdade, tem outros parâmetros que você pode avaliar uma editora de sucesso, né? A partir de um olhar mais relacional, com quem está estabelecendo relações, que modelo foi organizado em torno dessa editora, quem é esse público leitor, qual é seu objetivo. Isso é um modelo mais de economia civil que eu proporia para pensar a utilidade de uma empresa dentro do seu enraizamento com uma vida, do que um princípio anglo-saxônico de escalabilidade e um máximo de extração de valor, né? Então, são coisas que põem muitos problemas para pensar e a necessidade de reformular pensamentos. Não é só discurso político, é repensar a economia, repensar realmente os fundamentos da própria economia. Isso eu recomendo, né? Todos os livros saídos pelo Ateliê de Humanidades Editorial, nosso selo editorial, livro do Jean-Louis Laville, livro também do Paulo Henrique Martins, né? Eu lembro da Fábrica da Emancipação aqui, também tem o livro do Genalto com o Felipe Hinault sobre gestão, toda essa grande e rica bibliografia que discute isso muito bem, né? E discute isso para além, né, de uma ideia. Quem nos ouvir pode pensar, mas essa é uma ideia um pouco aristocrática, né, de você não fazer nada, ficar parado sem fazer nada. Muito pelo contrário, na verdade, é uma maneira de você repensar o trabalho, né, repensar a economia, repensar os nossos modos de atividade, né. Não se trata de uma vida desperdiçada na inatividade, até porque isso não condiz, né, como eu falei no início, isso não condiz com a nossa maneira de viver em sociedade. A gente está sempre em relações de prestação, contraprestação, de interdependência. Nós somos, né, impelidos a fazer coisas uns pelos outros, né, mas na verdade, recuperar esse impulso, né, esse impulso de fazer pelo outro, em conjunto, da reciprocidade, da solidariedade, né, uma outra forma de pensar a utilidade, né, para além desse imperativo maximizador, né, orientado pelo lucro, orientado para si também, né, uma visão egocêntrica e egocentrada, né, de utilidade. Sim. Deixa eu deixar uma semente aí que eu lembrei quando estava conversando, que teve um artigo que eu traduzi lá atrás, no início do ateliê, foi um dos primeiros textos que a gente publicou no site, que foi, por incrível que pareça, do André Leroi-Gourhan, que é um arqueólogo, o Paulo deve conhecer. O Brasil se conhece muito pouco ainda, porque se traduziu muito pouco o Leroi-Gourhan. Confesso que é mais um que eu gostaria que a gente publicasse pelo ateliê. Eu cheguei até a sondar possibilidades. É um artigo que está no site da gente chamado Manifesto por uma Disciplina Inútil, a Ciência do Homem, que é como os franceses chamam as ciências humanas. Então, poderia se desdobrar isso para essa questão sobre a nossa utilidade, né? O André Leroi-Gourhan reflete sobre isso, da importância das humanidades em toda aquela sua alegada inutilidade. É isso. Então a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco por aqui e vamos agora para o nosso segundo bloco com o nosso tema emergente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma figura intelectual muito importante que escreveu, discutiu sobre esses temas que a gente está abordando aqui, o professor Philippe Chenial, né, que faleceu no dia 11 de dezembro de 2024, recentemente, e de maneira repentina.
Philippe Chenial foi professor da Universidade de Caen, na França, até 2021, depois foi nomeado para a Université Paris-Cité. Ele era um intelectual, assim, né, sociólogo, né, que era muito aberto, né, ao diálogo entre disciplinas, né, dialogava com antropologia, filosofia, literatura, e estudava, né, trabalhava muito sobre a questão da democracia, das associações, da solidariedade, né, em termos da a chave da dádiva, né, da doação, do paradigma do dom, né, no qual ele também se inseria aí, né, no movimento anti-utilitarista nas ciências sociais. Eu, enfim, não tenho tanto mais para falar do Philippe Chenial, além do que eu conheço de ler sobre ele, mas sei que Paulo e André têm muito a dizer sobre ele, enfim, fica aí a mesa aberta para a gente conversar um pouco sobre essa figura tão importante. Antes do Paulo falar um pouco sobre o Philippe, só para ver coincidência, né? Eu estava junto com o Paulo, na casa dele, nessa casa que ele está aí, quando a gente ficou sabendo juntos que o Philippe tinha partido, né? Foi uma notícia que veio juntos no celular de Paulo. Paulo falou, a gente estava tomando café da manhã, né, Paulo? E estávamos em diálogos também com ele nos dias anteriores, né? Então foi uma notícia impactante, um ataque cardíaco súbito, né? De um homem jovem, com 56 ou 57 anos, né, Paulo? Fala aí, por favor, um pouquinho, Felipe. Uma coisa muito chocante, porque, na verdade, o Philippe, ele vinha mantendo a revista do Moço, né? Há muito tempo ele mantendo. O Caí se afastou um pouco mais para fazer aquela discussão do debate sobre o convivialismo, né? Se lançando mais numa frente internacional, né? Essa revisão da questão da crítica anti-utilitarista, uma perspectiva, e uma perspectiva mais convivialista, né? Ou seja, abrindo um pouco a aliança anti-utilitarista para trazer a questão da complexidade, para trazer a questão, né, de outros temas, das economias morais, das economias emergentes. E aí o Philippe ficou cuidando da revista praticamente sozinho, com muito talento. Ele, como o André, tem uma capacidade de multiuso. É uma pessoa de multiuso. O André e o Philippe são de multiuso. Então, fazia várias coisas ao mesmo tempo na revista, como o André faz aí. Várias coisas ao mesmo tempo, cuidar na parte da internet, descobrindo sempre talentos. É impressionante como o Philippe tem essa capacidade de identificar, como o André também faz isso, identificar pessoas interessantes para entrevistar, para publicar, para discutir. O Philippe tinha muito essa capacidade de fazer essas identificações. É impressionante o que ele fez. E também o debate dele também sobre a questão da justiça social. Ele tem 2 livros sobre justiça social. Ele tem eu acho que é o francês dos que eu conheço que mais tinha um debate mais intenso com o pragmatismo norte-americano, né? Com o Dio e com esse pessoal todo. Ele tinha muito um debate sobre a questão da justiça social, uma crítica anti-utilitarista, trazendo a questão da justiça. E também a questão sobre a dádiva. Ele organizou uma bela coletânea com vários autores sobre a dádiva, que é bem considerável, né? E com a poesia também, buscando literatura, né, André? Aquela questão do Rainal, vai identificar essa sensibilidade poética do Philippe, para identificar autores, né, que tenham a sensibilidade da literatura, para trazer a literatura, trazer a poesia. É lamentável. Ele demorava com uma pernambucana, Varna, e via sempre no final do ano por aqui. E nós sempre nos encontrávamos no final do ano, para jantar junto, vinha aqui em casa, saímos para um barzinho. E eu estava esperando já por ele. Fiquei chocado, já estou procurando o Philippe, que horas ele vai desembarcar, para poder marcar nossa programação. E aí, quando soube que ele teve a burocracia acadêmica e universitária francesa é cruel. Eu acho que não vale a pena nem falar de uma grande decepção que ele teve na vida acadêmica. Ele já era professor de Caen. Ele morava em Caen e vinha o filho dele, vive em Paris, ele vinha para a casa do filho dele, para a universidade, depois voltava para Caen. E é isso, assim, não sei, a gente pode ver outras coisas mais dele, mas foi uma grande perda para o movimento MOUS, para a revista do MOUS. Agora também a revista internacional do MOUS, que ele também tinha um papel importante. Quem terminou fazendo a divulgação foi o Frederic Vandenberg, do número internacional em inglês
da Revue de Mousse, né? Então é isso. Ele, uma pessoa que tinha um perfil muito amoroso, carinhoso, né? Que condizia bastante com a forma como ele pensava. Como o Paulo falou, ele bem próximo do pragmatismo. Teve um texto dele chamado A Força Luminosa da Vida Social, que é inspirado numa obra literária do Renan, e eu cheguei a traduzir isso já há uns 3 anos por aí, pedi autorização da gente publicar, ele tinha dado, e acabou que eu não publiquei porque faltou terminar de traduzir o texto do Renan, que era o texto que inspirava o texto dele. Eu não parei para traduzir o texto literário, e vamos publicar em homenagem a ele póstumamente. E esse livro, esse capítulo, esse artigo dele sobre a força luminosa da vida social mostra muito bem o espírito do Chanial nessa perspectiva dele olhar pela linha generativa vida social, né? Foi um texto publicado num dossiê da Revue de Mousse, fazendo a crítica da crítica, dizendo que você tem que sair dessa crítica negativa. E, nesse caso, esse texto do Philippe era um texto inspirado, sobretudo, no pragmatismo do John Dewey, numa visão experimental, mas também embebida de uma certa verve literária e estética, dizendo que era necessário, para um pensamento crítico, adequado ao nosso tempo, de olhar para a força luminosa, e não somente para a obscura, né? E ele traz até a metáfora do Marx, né? Aquela metáfora que o Marx tem da crítica da filosofia do direito, de Hegel, logo lá no início, na introdução. O Marx fala que é necessário retirar as flores da jaula para que o ser humano possa ver os grilhões, né? E para, desde então, a flor viva floresça. Essa metáfora de Marx acaba que foi assimilada de uma forma somente pela negatividade. Mostra o grilhão e não deixa a flor viva florescer. E ele fala, não, tem que fazer a flor viva florescer e não somente denunciar grilhões. E uma parte boa do pensamento contemporâneo é a denúncia de grilhões e não um olhar atento e também esteticamente atento, como ele pensava, de ver a flor viva florescer. E o Chanial, ele era um cara, junto com o Jean-Louis Laville também, eles chegaram a escrever juntos. Ele era um cara que era muito atento para a variedade dos pensamentos socialistas na década, na modernidade. Então, o livro dele sobre esses pensamentos socialistas é extremamente importante, porque são autores que vêm da esquerda, que tem uma crítica ao totalitarismo, tem a crítica ao socialismo que predominou e massacrou as outras concepções de esquerda, socialistas, plenamente democráticas, que interlocucionavam muito bem com o pensamento liberal, autogestionário, auto-organizador. Tudo isso foi jogado para a utopia pela hegemonia leninista marxista do século XX, e o Chanial ele retomava com isso tudo, né, que é o lado fecundo se há algo a permanecer no socialismo do século XXI, não é do marxismo, do leninismo marxismo, acho que não sobra nada, da social-democracia sempre vamos ter que tentar dar uma força para isso, que é o modelo redistributivo, mas, sobretudo, dentro, pelo menos, das democracias ocidentais, fortalecer esse socialismo democrático, que também não está em antagonismo pleno com os valores do individualismo, da autonomia individual, pelo contrário, se promove as individuações, isso está no convivialismo, né? O direito à individualização, que vem junto com o princípio da oposição recíproca. Esse tipo de socialismo, o Chanial tem um livro que reconstruiu essa história, né? Então, é um cara importante para resgatar e até enriquecer a história do pensamento de esquerda, né? Que uma parte dela foi posta de lado por causa da hegemonia do chamado socialismo real, científico. E aí é o momento hoje de retomar isso, né? O Jean-Louis Laville também faz isso. Isso está dentro do universo da economia solidária. O Chanial também chegou a trabalhar em diálogo com isso, com toda a cultura associacionista. Então, fica também esse legado do Chanial para o pensamento da dádiva, mas também para a filosofia política, né? Ele tinha um pouco essa verve de sociologia como filosofia política, que também está na Revue de Mousse em geral, né? A Revue de Mousse, o pessoal do movimento antilitarista de ciências sociais, eu me incluo nisso também, pensa o próprio, aí no caso o Paulo também, o Frederic Vandenberg, o Caillé, o Chanial,
tem essa coisa de teoria social bem feita tem que ser filosofia política bem feita e vice-versa, né? Então está nessa linha de alimentação recíproca entre essas duas tradições. E o Chaniali, ele tem uma contribuição importante. Espero que a gente até traga o livro dele para o português. E também ajude também a ser bem recebido em francês, né? Porque eu acho que acho que poderia ser mais recebido. Eu acho, só complementando a questão do André, a relação dele entre a sociologia, as ciências sociais e a filosofia. De fato, ele diz as ciências sociais começam da filosofia, né? Da filosofia normativa, e a sociologia tem que voltar para o debate da filosofia para poder sobreviver no momento atual. Acho um debate bem interessante, só complementando e afirmando o que o André já falou a respeito. Eu acho que é isso. Vamos publicar o Força Luminosa da Vida Social. Eu estava conversando com ele, encontrei ele lá em Paris quando eu tive, a gente jantou num bairro, que eu não vou recordar o nome, que era um bairro judeu, de comunidade judaica lá, no momento que tinha tido o atentado do Hamas, né? Foi um momento bem tenso, não lembro qual é o nome, Paulo. Foi Maré. No Maré, né? Maré. A gente já estou no Maré, um excelente... Depois da saída de um festival de revistas francesas que mostrou a força das revistas francesas, a Revue mostrava lá, tem mais revista francesa naquele festival do que no Brasil todo, provavelmente, de cultura, de ciência, de tudo. Era uma feira anual. Encontrei com ele e a gente chegou a conversar de algumas publicações minhas lá com eles, inclusive a entrevista com o Bruno Latour, que vai sair no próximo volume, mas também de publicar livros dele aqui. E esse processo se interrompeu, né? Então, eu acho que tem que ser retomado de alguma forma, postumamente, em homenagem a ele e também, de alguma forma, em amizade e gratidão. E, se eu não me engano, ele chegou a participar dessa feira 1 semana ou 2 semanas de novo, depois, e faleceu. Então, essa mesma feira que ele participou em 2023, ele chegou a divulgar no Facebook, eu vi, falei assim, que bom, vai ter de novo, ter todo ano, e logo depois ele faleceu, mas chegou a participar ainda dessa feira, que foi a última participação dele, espero que não seja a última da Revue do Moço. É isso. Muito obrigado, André, muito obrigado, Paulo, pelos depoimentos e pela fala elogiosa ao Chanial. É uma figura que certamente vai fazer muita falta, e, enfim, aguardamos, né, para ver as publicações e tudo mais feito em memória dele, também em homenagem a essa pessoa. Bom, nós vamos encerrando então por aqui nosso episódio do Conversa de Ateliê. Queria agradecer a vocês pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente mais uma vez. Algum recado, alguma coisa, eventos no futuro, André? Eu acho que o Semana Futuros vem logo, em breve, divulgação de nova programação. A gente ainda está fazendo aquele primeiro momento, né, de uma exploração de quem pode ser convidado, mas assim que a gente tiver uma definição, vamos estar divulgando aqui no Conversas. Tá ótimo. E vai sair agora vai sair o e-book, que também quase certamente vai ser livro também. Eu vou conversar com o pessoal do Ciclo Humanidades, o pessoal do Consulado da França, depois de amanhã, para saber se a gente vai fechar a mente também em livro físico, mas vai sair o e-book do Ciclo de Humanidades Entrevistas, com a reunião das entrevistas do Ciclo de Humanidades. O primeiro volume são 10 entrevistas que rodam em torno do tema democracia, política, solidariedade, com entrevista que mostra o vigor do Ciclo de Humanidades, que só é uma parte das entrevistas, né? Uma outra são os 40 encontros do Ciclo de Humanidades, que já é um universo enorme. Mas só as entrevistas com intelectuais francófonos. Tem esse primeiro que vai sair agora esse ano, 2025, e depois vamos sair um outro sobre vida, arte, estética e ecologia, com outras 10 entrevistas. Eu acho, modesta parte, que é um marco não somente do Ateliê de Humanidade e Psico-Humanidade, mas também um marco de uma intelectualidade. Eu acho que não existe isso que vai sair aqui no Brasil, junto com o Consulado da França, o Ateliê de Humanidade, não existe isso nem mesmo na França. Então, e a gente também vai trabalhar para publicar em francês. Que incrível, muito bom, muito bom. Então é isso, fiquem ligados aí no site do Ateliê de Humanidade, nas redes sociais e também aqui no nosso podcast para saber um pouco mais desses novos lançamentos, esses acontecimentos. É isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do Conversa de Ateliê. Tchau, tchau. Tchau.